Victor Haldron pensou ter eliminado o seu problema ao ver o corpo da nova enfermeira desaparecer pela beira do telhado. Passara semanas a planear aquilo, o local isolado, cúmplices leais e um álibi perfeito. Como CEO do Crestview General, já destruíra carreiras antes, mas desta vez era necessário algo permanente. Ele não contara com a cicatriz fina acima da sobrancelha esquerda de Maya, a única marca que trouxera de uma emboscada talibã na província de Helmand. Nem imaginara que uma queda de 7 andares seria insignificante comparada ao que ela já sobrevivera em lugares que o exército ainda se recusa a mencionar. Ao nascer do sol, o mundo dele cairia mais depressa do que Maya alguma vez caiu. O vento no telhado do hospital Crestview General carregava o cheiro a chuva e gases de escape da cidade lá embaixo. Eram 23h47 numa terça-feira. Maya Kessler estava a apenas 3 pés da beira, o seu uniforme azul marinho tremulando contra as pernas, como uma bandeira em tempestade. Ela não deveria estar ali, mas o homem atrás dela também não. Victor analisava das sombras junto aos geradores, o fato caro imóvel no mesmo vento que rasgava a roupa dela. Tudo estava planeado, cada detalhe. Cada contingência, menos a forma como Maya permanecia estranhamente imóvel, quase tranquila demais, como se a queda nunca a intimidasse. Deverias ter continuado invisível, Maya, disse Victor. Maya não olhou para trás. Quando finalmente respondeu, a sua voz não trazia medo algum. Eu fui invisível a minha vida inteira, Sr. Haldron. Foi assim que eu sobrevivi. Aquelas palavras eram um aviso que Victor não soube reconhecer. Para ele eram apenas desafio. 3 vultos moveram-se nas sombras e avançaram para a luz amarela da segurança. Tom Briggs, chefe da segurança robusto rápido. Patricia Hall, enfermeira sênior, dividida entre culpa e determinação. David Chong, advogado do hospital, com mãos trêmulas pelo que iria acontecer. Eles atacaram ao mesmo tempo, como combinado. Tom tentou agarrar o braço esquerdo. David segurou o direito. Patrícia empurrou as costas dela com toda a força. E então, Victor colocou ambas as mãos nos ombros dela e empurrou. Durante um segundo suspenso no ar, Maya foi apenas vento e gravidade. A beira sumira. As luzes viraram céu. A noite tornara-se um túnel de queda 7 andares, 70 pés de certeza brutal. Victor debruçou-se satisfeito, acreditando que fora suficiente para encerrar a história. Foi aí que errou. Ele empurrara alguém que o caos não consegue engolir, que a queda não destrói, que a escuridão não apaga. Porque o que ele tentou enterrar ali estava prestes a voltar. E quando voltasse, não seria uma queda, seria um colapso, o dele. 3 semanas antes, numa manhã com cheiro à esperança, Maya entrara no Crestview General, numa segunda-feira no final de setembro, levando a sua bolsa de couro e a confiança silenciosa que todos confundiram com timidez. Primeiro dia. Ninguém reparou. Mas Maya nunca foi ninguém. Nunca foi só mais uma. Mas Maya não era como a maioria dos novos contratados. Ela passou pelo processo de orientação com uma economia de movimentos que sugeria disciplina militar, embora ninguém tivesse adivinhado isso a partir do seu comportamento calmo e voz suave. Quando a enfermeira-chefe, uma mulher chamada Rosa Martinez, lhe mostrou o armário de suprimentos, Maya não apenas acenou e seguiu em frente. Ela memorizou o layout. Gases na segunda prateleira lado esquerdo. Seringas organizadas por calibre. À direita, à altura dos olhos, suprimentos do carrinho de emergência. Materiais do crash cart, na parte inferior. Os olhos dela observavam tudo com a precisão metódica de alguém que aprendera que saber a localização exata das coisas pode ser a diferença entre a vida e a morte. Rosa percebeu. Você já fez isso antes, disse ela. Não era exatamente uma pergunta. Maya sorriu um pequeno gesto controlado. Alguns anos em cuidados de trauma, respondeu ela o que era a verdade. Ela não mencionou onde ou por que tinha saído. Havia uma cicatriz acima da sobrancelha esquerda dela, fina e pálida,
do tipo que vem de algo afiado movendo-se rápido. Quando um dos assistentes perguntou sobre ela durante o intervalo do almoço, Maya tocou-a distraidamente e disse: "Velho acidente de trilha." Com a naturalidade de alguém que já repetira aquela frase muitas vezes. O assistente acreditou. Por que não acreditaria? Mas a cicatriz contava outra história, uma escrita numa linguagem que a maioria das pessoas no Crestview General não conseguia ler. No meio da tarde, Maya já tinha impressionado metade da equipa da emergência com a sua postura calma durante uma emergência menor, um operário da construção com uma fratura exposta. Ela antecipara as necessidades do médico antes mesmo de ele pedir. Deixara a morfina pronta, os materiais de imobilização organizados às mãos firmes como rocha. Não falava além do necessário. Não se impunha, não exigia atenção. Apenas sabia o que fazer e fazia. Foi nesse momento que Victor Haldron a notou pela primeira vez. Ele fazia as suas rondas pelo departamento de emergência, fazendo o que sabia fazer de melhor, sorrindo aos pacientes, apertando as mãos da equipa, projetando aquele tipo de calor ensaiado que vem de décadas a desempenhar o papel de administrador benevolente. Victor tinha 53 anos. Impecavelmente vestido. Cabelos grisalhos com aparência profissionalmente mantida. Uma voz capaz de fazer cortes no orçamento, soar como atos de compaixão. Ele dirigia o Crestview General, como alguns homens dirigem reinos controle absoluto, disfarçado de liderança colaborativa. Ele observou Maya trabalhar por exatamente 45 segundos antes de se aproximar de Rosa. "A nova enfermeira", disse ele. "Ela é eficiente." Rosa abriu um sorriso radiante, orgulhosa da sua avaliação. Maya Kessler. Ela vai ser um grande trunfo. Victor sorriu, mas algo cintilou atrás dos seus olhos. Uma avaliação própria, um cálculo pessoal. Ele anotou o nome mentalmente. No mundo de Victor, pessoas competentes eram úteis, ou perigosas, e ele ainda não tinha decidido em qual categoria Maya se encaixava. Mas Maya carregava algo que nenhum currículo revelaria, algo que nenhuma entrevista decifraria, algo que antecedentes nunca mostrariam. Ela carregava anos de treino que não tinham nada a ver com enfermagem e tudo a ver com sobrevivência. Instintos moldados em lugares onde erros não causam demissão, causam morte. Ela carregava um passado que lutara muito para deixar para trás. Dentro de 72 horas, Maya faria algo que faria Victor desejar que ela desaparecesse. Permanentemente. Aconteceu no terceiro dia, durante o turno do final de tarde, quando a emergência começava a receber a primeira vaga de vítimas do horário de pico. A chamada chegou como prioridade um homem de 58 anos, dor intensa no peito, inconsciência na ambulância. Quando os paramédicos atravessaram as portas a correr, o paciente Gerald Morrison já estava a sofrer uma paragem cardíaca. O ritmo do coração deteriorara-se de perigoso para letal nos 90 segundos que levara até ao hospital. Maya foi a primeira enfermeira a alcançar o crash cart. As mãos dela moveram-se com velocidade ensaiada, colocou eletrodos, abriu acessos venosos, leu o monitor com a compreensão instantânea, que leva anos para ser aperfeiçoada. O médico de serviço gritou ordens. Maya executou-as sem hesitação. Epinefrina, atropina, compressões torácicas fortes o bastante para deixar hematomas, mas talvez suficientes para reiniciar o coração. Foi nesse momento que Victor Haldron entrou na sala. Ele fazia rondas no andar administrativo quando ouviu o anúncio de código azul. Na mente dele, emergências eram oportunidades para ser visto, para demonstrar comando, para lembrar a todos quem realmente mandava no hospital. Ele era, embora quase ninguém mais lembrasse disso, um médico licenciado. Já não exercia a profissão havia anos, mas ainda carregava o peso daquelas letras depois do nome. Ele aproximou-se do leito, os olhos varrendo os monitores com a confiança de quem já lera milhares de EKGs. O que viu fez com que balançasse a cabeça lenta e tristemente, como alguém a dar uma notícia ruim que já aceitara há muito tempo.
O ritmo no ecrã era irregular, enfraquecendo a tempestade elétrica de um coração a desistir. Chame o momento, disse Victor, a voz cortando o caos organizado. Hora da morte. Com todo o respeito, senhor. A voz de Maya interrompeu baixa, mas absolutamente firme. Veja o ritmo sinusal. Ele ainda estava assim a lutar. A sala ficou em silêncio. Não completamente. Os monitores ainda apitavam. O ventilador ainda suspirava. Mas cada pessoa naquela baía de emergência parou de se mover. Porque enfermeiros, especialmente os recém-chegados, não interrompem o CEO. E certamente não o contradizem na frente de uma dúzia de testemunhas. O rosto de Victor endureceu o maxilar, travando daquele jeito que todos que trabalhavam sob ele reconheciam como aviso. Enfermeira Kessler, disse ele, a raiva controlada descendo ao registro perigoso. A frase ficou pendurada. Eu sou médico há anos, mas Maya já estava em movimento. As mãos dela voaram para os controlos do desfibrilador carregando as pás. Os olhos fixaram o monitor, onde ela via o que Victor ignorara, ou escolhera fingir não ver um lampejo de atividade elétrica organizada escondido no caos. Então vai reconhecer a TV quando eu a estabilizar, disse ela, e aplicou o choque. O corpo de Gerald Morrison arqueou na maca. O monitor gritou, e então, impossivelmente lindamente, assentou num ritmo sinusal, regular, vivo. A pressão arterial do paciente começou a subir. A saturação de oxigênio melhorou. Em 90 segundos, Gerald respirava sozinho. Em 5 minutos estava consciente o bastante para apertar a mão do médico residente, inclinado sobre ele. Maya afastou-se. O uniforme colado ao corpo de suor e esforço voltou a encaixar o desfibrilador sem palavra alguma. Não celebrou, não vangloriou, apenas registrou a intervenção e virou-se para verificar outro paciente, como se não tivesse acabado de salvar um homem, enquanto contrariava uma ordem direta do CEO. Mas metade da equipa da emergência tinha visto tudo. Tinham ouvido Victor declarar morto um paciente que ainda lutava. Tinham visto Maya 3 dias no emprego confiar no próprio julgamento em vez do dele. E tinham-na visto acertar. A humilhação de Victor cristalizou numa mancha permanente 20 minutos depois, quando a mulher de Gerald chegou. Tinha ficado presa no trânsito em pânico, preparando-se mentalmente para um funeral. Ao descobrir que o marido estava vivo e estável, exigiu saber quem tinha salvo a vida dele. O médico residente apontou para Maya, que repunha materiais com a mesma precisão metódica de sempre. A senhora Morrison atravessou o departamento de emergência e abraçou Maya com gratidão desesperada. Obrigada, soluçou. Obrigada por não desistir dele. E disse aquilo diante de 2 membros do conselho do hospital que tinham vindo acompanhar a admissão de um grande doador. Eles ouviram cada palavra. Comentário. Eu apoio Maya se alguma vez foi punido por fazer a coisa certa. Porque o que Victor fez depois provaria que certas pessoas preferem proteger o ego a salvar vidas. Victor deixou aquela sala com um sorriso rígido no rosto, apertando a mão da senhora. Morrison aceitando a gratidão, como se também tivesse participado na reanimação. Mais tarde, a assistente pessoal dele testemunharia que assim que a porta do elevador se fechou, Victor fez apenas uma pergunta, a voz fria como gelo. Quem é realmente Maya Kessler? Victor Haldron não dormiu nessa noite. Ficou no escritório da sua casa com um copo de uísque que não bebeu e o ficheiro pessoal de Maya aberto sobre a secretária de Mogno como prova num local de crime. Ele tinha pedido acesso ao RH dentro de 1 hora após sair do hospital, usando permissões administrativas que, tecnicamente, exigiam uma justificativa que ele nunca deu. Mas Victor não precisava justificar nada. Ele possuía o Crestview General em todos os sentidos que importavam. O ficheiro era magro. Estranhamente magro. Emprego anterior, Hospital St. Catharines, em Portland. 2 anos ótimas referências. Licenciatura em enfermagem de uma universidade estadual. Notas sem destaque. Nada extraordinário. Certificações básicas, ACLS. PAUS,
Enfermagem de trauma, todas válidas, todas legítimas, mas ali a trilha acabava. Antes do St. Catharines, nada. Sem histórico escolar, sem registros do secundário, sem histórico profissional. Somente um vazio 6 anos de 2012 a 2018, como se Maya simplesmente tivesse desaparecido da Terra. Victor abriu o laptop e fez o que qualquer pessoa faria quando quer descobrir sobre alguém. Pesquisou no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e toda a rede social que conseguiu lembrar. Não encontrou nada, nenhum perfil, nenhuma fotografia, nenhuma marcação, nenhuma imagem etiquetada de férias ou reencontros. Para alguém na casa dos 30 anos, aquele nível de invisibilidade digital era quase impossível. Todos deixam rastros. Todos têm pegadas online, até quem tenta se esconder. Mas Maya existia apenas no mundo real. Como um fantasma que aprendeu a ter emprego e pagar impostos. Ninguém é tão limpo, murmurou Victor para si mesmo, enchendo outra vez o copo que dissera que não tocaria. Ninguém. Pela manhã, ele já tinha feito 3 telefonemas, um para um investigador privado, que já tinha usado antes para lidar com membros problemáticos do pessoal. Outro para um amigo no Conselho Estadual de Enfermagem, perguntando sobre os procedimentos de verificação de credenciais, e o terceiro para o seu chefe de segurança, Tom Briggs, com uma instrução direta: quero saber todos os lugares onde Maya Kessler vai, com quem fala, onde vive tudo. Entretanto, Maya sentiu antes de conseguir provar. Aquela percepção de estar a ser vigiada que vem de anos, a confiar mais no instinto do que na lógica. Começou com pequenos sinais o seu cacifo na sala de descanso do pessoal, que ela deixava sempre trancado com um cadeado de combinação, estava ligeiramente entreaberto numa manhã. Nada tinha desaparecido, nada mexido, mas estava aberto quando ela tinha a certeza de o ter deixado trancado. Depois o seu horário mudou sem aviso. Tinha sido escalada para 3 turnos diurnos consecutivos, mas ao chegar para o turno seguinte, a enfermeira-chefe olhou para a da escala com confusão. Não estás no quadro. Diz aqui que começas nos turnos noturnos amanhã. Nunca me disseram nada, respondeu Maya em voz baixa, percebendo que o novo horário tinha sido afixado na noite anterior, depois de ela já ter saído. Nessa mesma semana, Rosa Martinez encontrou-a na sala de medicação, falando num tom urgente e quase sussurrado, como se as paredes também pudessem ouvir. Tem cuidado perto do Victor. Ele não esquece a vergonha. Já o vi destruir carreiras por muito menos. Maya manteve a neutralidade factual ao responder: eu salvei a vida de um paciente. E Rosa murmurou, mais observando do que elogiando: eu sei. É isso que me assusta. Em casa, no pequeno apartamento de um quarto que alugava num bairro tranquilo a 20 minutos do hospital, Maya ficou no closet, olhando para uma caixa metálica trancada na prateleira superior. Era de aço escovado grau militar, trancada com uma combinação que ela não introduzia há 3 anos. Guardava lá dentro objetos que jurara nunca mais precisar: placas de identificação militar, certificados de condecoração nunca expostos, fotografias de pessoas em camuflagem do deserto, rostos queimados de sol e sérios, e uma moeda de desafio de uma unidade que oficialmente não existia. A mão dela subiu até a caixa e parou. Certas promessas ela acreditava deveriam permanecer enterradas. Ela tinha conquistado o direito de ser apenas enfermeira, de ajudar, sem carregar uma arma, de dormir, sem calcular linhas de visão e rotas de fuga. Tinha conquistado o direito de ser Maya Kessler RN e nada mais. Fechou a porta do closet e foi dormir sem saber que naquele mesmo instante, Victor Haldron estava a receber um relatório preliminar do investigador privado, um relatório que levantava mais perguntas do que respostas e mencionava termos como serviço militar confidencial e registros selados por ordem federal. Mas Victor estava prestes a desenterrar algo que ele não conseguia compreender, algo enterrado por bons motivos, algo que lhe custaria tudo. 10 dias depois do incidente com Gerald Morrison, Victor Haldron convocou uma reunião no seu gabinete sem registro em nenhum calendário oficial.
marcada para as 19h30, quando o piso executivo estava vazio, exceto pelo som da ventilação e os ruídos distantes do hospital. Apenas 3 pessoas receberam convites pessoais. Tom Briggs, chefe da segurança ex-policial, que aprendera a desviar o olhar quando o salário pedia. Patricia Hall, enfermeira sênior há 20 anos no Crestview, promovida recentemente apenas por Victor. E David Chong, chefe do conselho jurídico do hospital, cuja lealdade fora comprada favor a favor. Chegaram separadamente sabendo que o assunto não podia ser dito sob a luz do dia. Victor, sentado à secretária com o casaco retirado e a gravata solta o suficiente para parecer conversa de aliados, começou sem a cordialidade habitual. Obrigado por terem vindo. E colocando o nome na mesa como diagnóstico, disse em seguida: temos um problema. Maya Kessler. Tom ajustou-se na cadeira, o couro rangendo sob o peso. Ela está aqui há menos de 2 semanas, continuou Victor, e o conselho já questiona o meu julgamento, a minha avaliação clínica. Entendes o que isso significa? Patrícia constatou em voz baixa. Ela salvou o paciente. E Victor, cortando o enquadramento do feito, corrigiu. Ela contradisse-me na frente do pessoal e membros do conselho. Fez-me parecer incompetente. E agora é vista como heroína enquanto eu sou posto em causa após 30 anos de decisões. David limpou a garganta, assumindo que era a deixa dele. Poderíamos construir um caso para rescisão insubordinação falha em seguir a cadeia de comando. Victor interrompeu e algo no tom dele fez os 3 endireitarem a postura. Rescisão significa que ela vai para outro hospital. Significa que ela conta a história do CEO que tentou declarar morto um paciente ainda vivo. Significa que ela se torna um risco ambulante, uma responsabilidade com pernas. A sala ficou em silêncio. Do lado de fora, uma ambulância passou a ulular. Lembrava-os de que em algum ponto daquele hospital, pessoas ainda tentavam salvar vidas enquanto eles estavam ali a planear como destruir uma. Ela faz-me parecer incompetente. Victor repetiu cada palavra medida deliberada. Ela precisa desaparecer. Patrícia arregalou os olhos, os lábios entreabertos num choque breve, mas não contestou. Não se levantou. Não procurou o telefone. Aquele silêncio tornava-se cumplicidade. Tom Briggs mantivera-se calado até então, mas deixou o corpo cair no encosto da cadeira, no tipo de postura casual de alguém que já estivera em salas onde conversas irrefreáveis acontecem. Quão permanente estamos a falar? Perguntou Tom, a voz plana profissional, como se discutisse um quadro de turnos e não a vida de uma mulher. Victor não tremeu sob o peso da pergunta. Sustentou-lhe o olhar. Permanente o suficiente para que nunca mais precisemos de ter esta conversa. Se não tolera pessoas como Victor Haldron, que usam o poder como arma, esmague o botão de like. Cada like é um voto contra pessoas assim. A reunião durou mais 40 minutos. Eles falaram de logística como executivos a lançar um produto tempo, local, ângulos, e como garantir que não haveria testemunhas além das que estavam naquela sala. E quando deixaram o gabinete partindo isoladamente na noite da garagem de estacionamento, cada um carregava o peso do que aceitara fazer. Ninguém pronunciou a única questão que poderia ter mudado tudo. Quem era Maya Kessler? Realmente. E o que aconteceria quando tentassem fazê-la desaparecer? O investigador privado chamava-se Marcus Riley e levava 23 anos no ramo de descobrir segredos. Tinha encontrado ativos ocultos em divórcios, rastreado pais em falta e denunciado fraudes com a precisão que justificava o valor e o custo do trabalho dele. Mas ao entrar no gabinete de Victor Haldron, 3 dias depois de contratado, ele trazia apenas um dossiê magro e um semblante que refletia algo de desconforto desconhecido. Encontraste alguma coisa? Perguntou Victor, impaciente, gesticulando para a cadeira diante da mesa dele. Marcos abriu a pasta lentamente, como quem manuseia provas que podem morder. Encontrei fragmentos, disse ele. Maya Kessler, nascida em Ohio, 1987.
Alistou-se no Corpo de Fuzileiros Navais aos 19. Serviço de 2006 a 2018, dispensa honrosa. Ele fez pausa num trecho pintado de tarjas negras. Várias missões, todas confidenciais, classificadas sob Estatuto Federal. Victor debruçou-se sobre a pasta, franzindo-lhe o senho. Confidenciais de que tipo? Marcos sustentou-lhe o olhar, a voz pela primeira vez na relação profissional que tinham trêmula de desconforto. Eis o problema. Geralmente, ao solicitar ficheiros militares, surgem localizações, designações de unidades e dados operacionais básicos. Nos de Maia, surgiram barras negras. Tudo de 2012 a 2018 está selado por estatutos federais. Tentei 3 bases de dados distintas. Acionei 2 favores de contactos em gestão de ficheiros. Nada visível. Victor soltou um riso incrédulo, frustrado. 6 anos da vida dela e o que trazes é apenas confidencial. Marcos falou com a gravidade plana de quem entrega más notícias reais. Senhor, pessoas com dossiês tão censurados não trabalham em hospitais. Eles trabalham em lugares que não existem oficialmente. Operações especiais. Inteligência, o tipo de unidades que não aparecem em organogramas. Ele fechou o ficheiro com cuidado. O que quer que Maia Kessler tenha feito durante aqueles 6 anos, alguém muito poderoso quer que continue enterrado. Por um momento, Victor sentiu algo que não experimentava havia anos, medo genuíno. O tipo de medo que começa no peito e se espalha para fora, como água gelada nas veias. Maia não era apenas uma enfermeira competente que o tinha envergonhado. Ela era algo totalmente diferente, algo treinado, algo perigoso. Mas o medo em homens como Victor Haldron tem uma meia-vida curta. Transforma-se rapidamente em raiva na necessidade de reafirmar controlo, de provar que poder e dinheiro importam mais do que qualquer segredo que alguém carregue. Ela mentiu, disse Victor, a mandíbula apertando-se. Falsificou a candidatura dela. Não revelou serviço militar. Esse é o ângulo. É assim que justificamos tudo. Marcos juntou a pasta e levantou-se para sair, mas fez uma pausa na porta. Senhor Haldron. Respeitosamente. Pessoas que fizeram claramente aquilo que ela fez não caem fácil. Victor dispensou-o com um gesto. Ele não queria ouvir avisos, queria soluções. Nessa mesma tarde, na cantina do hospital, numa pausa rara entre turnos, Maia sentou-se em frente a Rosa Martinez com um copo de café que não tinha tocado. A cantina estava quase vazia e as luzes fluorescentes faiscavam como insetos presos. Rosa já a tinha convidado para almoçar 3 vezes antes de Maia finalmente aceitar. Mesmo agora, Maia parecia só metade ali. A atenção dela desviando para as saídas e o fluxo de pessoas no espaço. Sabes, disse Rosa gentilmente, mexendo o açúcar no café dela. Nunca falas da tua vida antes da enfermagem. Os olhos de Maia voltaram-se para Rosa, um sorriso leve aparecendo que não chegava exatamente aos olhos. Não há muito o que contar. Todo mundo tem uma história, insistiu Rosa, a voz curiosa mas bondosa. Por onde andaste antes do St. Catherine's aqui e ali, disse Maia, a recusa suave e ensaiada. Eu viajei muito. Rosa percebeu Maia a tocar involuntariamente a cicatriz acima da sobrancelha. Um gesto que parecia surgir sempre que ela se sentia desconfortável. A cicatriz, disse Rosa. Disse ao Marcos que foi um acidente de trilha. Foi, respondeu Maia. Mas agora a omissão era clara, transparente como vidro. Ela própria percebeu e respirou fundo. Eu não sou boa nisso. Boa em quê? Perguntou Rosa. Conversas casuais. Conversas normais. Ser alguém com quem as pessoas almoçam, porque estou a tentar esquecer Rosa. O que quer que tenha vindo antes disto, antes da enfermagem, antes de ser alguém que salva vidas, em vez de ela. Parou a frase suspensa no ar incompleta. Rosa estendeu a mão por cima da mesa, pairando perto da de Maia, sem realmente tocar. Não precisas de me dizer. Mas devias saber o que quer que estejas a fugir.
Está segura aqui. Maia levantou o olhar e por um instante havia algo cru no rosto dela. Espero que sim. O que ela tentava esquecer salvar-lhe-ia a vida. O que ele planeava tirar-lhe-ia tudo. A mensagem chegou ao telemóvel de Maia, às 18h47, enquanto terminava o turno e se preparava para ir para casa. Surgiu no sistema interno do hospital, marcada como urgente vinda do gabinete de Victor Haldron. O texto era curto, profissional e desenhado para soar a um assunto administrativo rotineiro. Discrepância nas tuas credenciais. Encontra-me no heliponto do telhado. R$23. Sozinha ou apresento queixa formal ao Conselho Estadual? Maia leu 2 vezes. Estava no vestiário do pessoal com o casaco semi-vestido. Do lado de fora, ninguém diria que a expressão dela tinha mudado. Mas dentro dela algo se encaixou. Reconhecimento de padrão. Lembrança corporal. Ela já tinha visto aquilo antes. Local isolado. Horário improvável. A urgência falsa que serve para impedir perguntas. Uma ameaça anexada para forçar conformidade. Era protocolo de emboscada clássico. O tipo que ela identificara em Kandahar, em Mossul e em Fallujah, quando encontros aparentemente rotineiros, não tinham nada de rotineiro. Victor Haldron pensava que estava a ser inteligente, que lidava com uma enfermeira que entraria em pânico ao ouvir discrepâncias de credenciais e queixas ao conselho. Ele não fazia ideia de que usava táticas que Maia já estudara, treinara para sobreviver e enfrentara na vida real. Ela apagou a mensagem, terminou de vestir o casaco e saiu do vestiário. Rosa apanhou-a no corredor quando Maia se dirigia para a saída do hospital. O turno de Rosa tinha terminado 1 hora antes, mas ela ficara até mais tarde para concluir a papelada. Agora olhava para Maia com o semblante de quem passou o dia inteiro preocupada. Ouvi dizer que o Victor anda a fazer perguntas sobre ti, disse Rosa a voz baixa. A tirar o teu ficheiro a falar com o RH. Eu sei, respondeu Maia de forma simples. Não vás, disse Rosa. E havia medo real na voz dela agora. O que quer que ele queira, o que quer que esteja a planear, não vás. Algo parece errado. A expressão de Maia abrandou ligeiramente, um pequeno sorriso surgindo no canto da boca. Não era exatamente humor, nem exatamente preocupação. Era outra coisa, a confiança silenciosa de alguém que já fora testada antes e aprendera a confiar nos seus instintos. Já entrei em situações piores com probabilidades piores, disse ela. Rosa agarrou o braço dela urgente. Isso não me tranquiliza. Devia, replicou Maia soltando-lhe a mão com delicadeza. Vai para casa, descansa. Vejo-te amanhã. Ela saiu antes que Rosa pudesse insistir mais, atravessando o parque de estacionamento, onde o entardecer de outono se tornara frio, e os postes de luz projetavam sombras longas sobre o chão. Maia ficou no carro por um instante, as mãos no volante respirando de forma ritmada e firmemente, percorrendo cenários e contingências. Por um breve segundo, outra imagem emergiu, uma memória que ela mantinha quase sempre trancada. Visão noturna no deserto, o mundo pintado de verde e preto. Equipamento de combate pesando sobre os ombros, as mãos num rifle em vez de um estetoscópio. A porta à frente a arrebentar para dentro. Enquanto a equipa dela invadia um complexo inimigo, o caos controlado de combate, onde hesitar era morrer, e treinar era sobreviver. A lembrança durou poucos segundos antes que Maia a empurrasse para o fundo outra vez, voltando ao presente, ao parque de estacionamento e ao carro com cheiro a café e antisséptico. Ela consultou o relógio 2 vezes R$23. Faltavam exatamente 2 horas. Entrou no elevador que a levaria ao acesso do telhado às 22h58, o coração ritmado, a mente estável, a consciência tática ativa. Já estivera com medo antes, mas sobrevivera. O que quer que a aguardasse no telhado estaria pronta. Às R$23 em ponto, Maia Kessler saiu no telhado pela mesma porta pesada que se fechara com o clique de um cofre. O vento atingiu-a de imediato frio e cortante, trazendo o cheiro à chuva que ainda não caíra. A cidade estendia-se embaixo numa malha de luzes bela
e indiferente sem imaginar o que estava prestes a acontecer a 21 metros do chão. Victor Haldron estava de pé no centro do heliponto, sob a luz amarela que refletia profissionalismo ensaiado. Maya parou a 15 pés dele, mãos soltas ao lado do corpo, o tipo de postura que pode parecer loucura, ou confiança absoluta. Victor levantou-lhe a pasta de papel pardo como se fosse prova num tribunal. Eu sei quem tu és de verdade, Maya, disse Victor com certeza teatral a voz, projetando-se no ar noturno carregada de dramatismo e autoimportância. Maya inclinou a cabeça com curiosidade autêntica e perguntou em voz calma: É mesmo? Mentiste na tua candidatura. Victor avançou um passo, o ego a crescer. Falsificaste credenciais. Não revelaste serviço militar. Podia mandar prender-te. Podia revogar a tua licença de enfermagem e destruir toda a tua carreira. A expressão de Maya tornou-se quase divertida, olhos semicerrados com ironia discreta e sem rancor. Aquele registro de observação neutra de quem está a lhe examinar um tumor sob microscópio e ainda não decidiu se é maligno por imprevisibilidade ou por escolha deliberada. É por isso que marcaste esta reunião? Perguntou ela serena. Lhe podemos classificar isto como papelada. Victor desmoronou-lhe a face num lampejo rápido e emocional, puro joelho espasmo de raiva, de quem perde o controlo quando percebe que não está no controlo. Não? Disse Victor, dando outro passo à frente. Isto é por me teres feito parecer incompetente na frente do conselho. A voz subiu. Isto é por me teres humilhado no meu próprio hospital. Isto é porque esqueceste quem manda e quem tem o poder. As sombras atrás dos geradores mexeram-se como um sistema automático a ativar-se. Tom Briggs emergiu primeiro, o corpo pesado, movendo-se com espantosa rapidez para um homem do tamanho e idade dele. Patrícia surgiu logo atrás, o rosto dividido entre culpa e determinação. Finalmente, David Chong, as mãos já a tremer, mas ainda a avançar. Eles formaram um semicírculo largo, bloqueando qualquer recuo em direção à porta. Os olhos de Maya passaram por cada um deles um movimento tão rápido que era quase imperceptível. Ela calculava distâncias até Tom, 12 pés, Patrícia, 10 pés, David, 8 pés, a ameaça mais próxima. Victor, 6 pés alvo principal, mas fisicamente o mais fraco. Rota de saída bloqueada, outras saídas nenhuma. O nível de ameaça era grave, porém controlável com o tempo certo. O ritmo cardíaco dela permanecia perfeitamente estável. Não era a primeira emboscada que ela enfrentava. Desculpa, Maya, disse Tom, a voz carregando um falso arrependimento. Nada pessoal. A resposta de Maya saiu quase num sussurro, mas todos no terraço ouviram. Nunca é. O rosto de Victor contorceu-se em raiva, e algo mais o desespero de um homem que se comprometeu demais com um plano para poder recuar. Devias ter ficado no buraco de onde saíste, cuspiu ele. E então moveram-se. Tom avançou primeiro usando a massa do seu corpo como arma, esperando dominá-la à pura força. Maya desviou-se no último segundo possível. A memória muscular de milhares de treinos a funcionar com exatidão perfeita. Mas David segurou o braço direito dela quando se moveu os dedos a apertarem o pulso dela com força inesperada. Patrícia projetou-se por trás ambas as mãos a empurrar as costas de Maya, forçando-a para a frente. Por um instante, Maya quase se recompôs. O treino dela gritava para que ela quebrasse o aperto de David, baixasse o peso e usasse a alavancagem contra o avanço deles. Mas 3 contra 1 com Victor a avançar para desferir o golpe final. A matemática era impossível. Victor colocou ambas as mãos nos ombros dela e empurrou com toda a raiva, medo e desespero que carregava havia semanas. Maya Kessler caiu da beira. O telhado desapareceu sob os pés dela. O vento tornou-se um rugido. As luzes da cidade giraram no céu como estrelas a perderem a órbita. 7 andares de ar vazio abriram-se sob ela, e a gravidade assumiu o controlo com certeza matemática. Comentário. Justiça para Maya.
Se estás tão furioso quanto eu agora, porque o que aconteceu nos 30 segundos seguintes vai deixar-te sem palavras. Victor Haldron inclinou-se sobre a beira, a respiração irregular, esperando ver o desfecho que ele queria ver, um corpo imóvel no chão. Um problema enterrado, uma ameaça silenciada para sempre. O que viu fez o sangue dele gelar. Para a maioria das pessoas, cair de 7 andares leva cerca de 3 segundos. Para Maya Kessler, esses 3 segundos expandiram-se para outra coisa. Não era câmara lenta, era alerta absoluto. Cada fração de tempo transformada em decisões que separam vida de morte. O treino dela ativou-se antes do pensamento consciente interferir. 7 andares, 70 pés. Queda a 32 pés por segundo, 3 segundos para o impacto. O cálculo corria na mente dela com a precisão automática de alguém que fez aquela mesma matemática enquanto caía de aeronaves a 12.000 pés sobre território hostil. Ao passar pelo 6º andar, o corpo dela já se contorcia no ar, quando ela viu um toldo de lona sobre uma varanda de manutenção velho, desgastado, mas reforçado por um caixilho metálico. Não era perfeito, podia não aguentar, mas era a única chance entre ela e o chão. Maya ajustou o corpo conforme o treino de saltos. Halo, braços recolhidos, pernas posicionadas para absorver o impacto. Atingiu o toldo com força e a tela rasgou-se a partir do peso súbito. O toldo não tinha sido desenhado para carregar alguém, mas abrandou a queda. Não muito, talvez tivesse reduzido a velocidade em 40%, mas na matemática da queda, 40% é tudo. A lona não resistiu e Maya rolou até a varanda do 5º andar, distribuindo o impacto num trope legal moldado em combate urbano. Ela tentou agarrar a beira, encontrou metal, mas a velocidade era excessiva. Resvalou outra vez. Cairia ao chão em poucos metros, mas o corpo não era raiva, era estratégia. Embaixo, quase invisível na escuridão, havia uma lona grossa a cobrir materiais de manutenção. Maya atingiu a lona com as costas e a tela suportou cedendo sob o peso, mas não rasgou. O corpo de Maya ficou envolto numa rede industrial, como se fosse a borracha mecânica de uma maca improvisada, a 12 pés 4 metros do chão. Ficou ali por exatos 5 segundos imóvel, fazendo o tipo de avaliação corporal de impactos e danos que ela aprendera nos treinos mais severos. Ainda funcional, embora com dor, constatou costelas pelo menos uma partida, possivelmente 2, baseado na sensação aguda ao inalar. Pulso esquerdo lesionado já a inchar. Um calor úmido na face, na cicatriz que reabriu e escorria em sangue pela têmpora. Algo que ela já tinha tido pior antes do café da manhã em Fallujah. Maya soltou-se da lona e caiu no chão num agachamento tático. A aterragem final num crow músculo-esquelético moldado por treino militar, a pósura de quem sobreviveu a quedas piores, antes com dados piores, antes em lugares que a história insiste em tentar esquecer. A dor dela era a prova, a sobrevivência, era a identidade. Maya levantou-se o corpo num agachamento que disparou uma nova dor pelas costelas. Ela se firmou contra a parede, ergueu o olhar para o telhado 7 andares acima e viu-os, 4 silhuetas inclinadas sobre a beira, recortadas pela luz amarela da segurança, a observar o local onde o corpo dela deveria estar abandonado, no pavimento como um corpo partido. Victor Haldron, Tom Briggs, Patricia Hall, David Chong. Maya não acenou, não gritou, não lhes deu satisfação alguma de testemunhar medo ou dor. Apenas manteve os olhos presos aos de Victor. Mesmo àquela distância, sabia que ele a podia ver de pé, viva, improvável, e sustentou-lhe o olhar por exatos 3 segundos. Em seguida virou-se e caminhou para as sombras do corredor de serviço, ao longo do exterior do hospital. Deixando-os a confrontar a realidade, tinham falhado em matar alguém que sobrevivera a algo muito pior do que uma queda de um prédio. Porque Maya Kessler não era apenas enfermeira, ela tinha sido lance corporal Maya Kessler do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em reconhecimento de forças especiais Force Recon, de 2012 a 2018.
Ela já realizara saltos Halo em território inimigo, a altitudes que fariam pilotos comerciais tremer. Prestara socorro médico sob fogo em lugares que o governo ainda se recusa a colocar em mapas oficiais. Arrebentara portas em combates corpo a corpo, em quartos reduzidos, onde erros significavam nunca mais voltar para casa. Ganhara 2 estrelas de bronze e um coração púrpura por ações que não podia mencionar. 7 andares eram nada comparado ao que sobrevivera antes do café da manhã em Fallujah. Victor Haldron tinha exatamente 3 horas antes do mundo dele terminar. Passou-as em pânico a fazer telefonemas urgentes para cúmplices, tentando confirmar se Maya estava viva e que decisões ela tomaria em seguida. Maya também fez telefonemas nessas mesmas 3 horas, mas os dela eram de outro tipo. Às 2h07 da manhã, 3 organizações distintas receberam e-mails anônimos com a mesma linha de assunto: tentativa de homicídio no Crestview General Hospital. As mensagens eram curtas, factuais, com detalhes de quem esteve presente, nomes, cronologias, localizações e uma frase que fez cada destinatário endireitar-se na cadeira. Há imagens gravadas: Câmara Alfa, manutenção noroeste do telhado. Verificar ponto cego noroeste. O Conselho Médico Estadual recebeu a primeira cópia. Em seguida, a direção do hospital e, finalmente, o escritório local do FBI, onde um agente de plantão sinalizou a mensagem como crível o bastante para acordar a chefia às 3 da manhã. Às 06h, 2 agentes federais entraram no hospital com um mandato e um pedido muito específico. Todas as gravações de segurança da noite anterior, especialmente da plataforma de L. e áreas adjacentes. O chefe do gabinete de segurança ali havia 15 anos e, sem noção do que acontecera, abriu os ficheiros sem hesitar. No telhado, a cobertura é limitada pelas regras do L. disse ele clicando em ângulos. Mas temos a câmera alfa manutenção noroeste. Está fora da posição oficial. Foi desviada numa tempestade no mês anterior, não realinhada por baixa prioridade. Mostrar gravações de 22:30 a 24 rios da noite passada, pediram os agentes. No ecrã, viram algo inconfundível: o ataque coordenado, um corpo a cair pela beira, e cada face nitidamente legível na luz amarela da segurança, inclusive Victor Haldron, executando o empurrão final com nitidez impossível de negar. Às 7h15 da manhã, Carlos Mendes, trabalhador na manutenção, estava no gabinete de entrevistas com um café na mão trêmulo. Eu vi-os, disse ele a voz partida. Eu fazia manutenção do HVAQ no 6º andar, quando ouvi gritos, olhei por cima e vi-os empurrá-la. Vi-a cair. Fiquei apavorado. Quem acreditaria em mim? O Sr. Haldron manda no hospital quem o contrariaria. Acreditamos em si agora, disse o agente em voz serena. Às 8h10 da manhã, Tom Briggs foi detido em casa pelos agentes federais, abordagem simultânea, que garantia que avisos não derrubariam o plano do mandato. Em 45 minutos de interrogatório, a lealdade de Tom colapsou sob a sobrevivência instintiva, que ele próprio começou a experimentar. Eu confesso, disse Tom com urgência fria. Eu quero um acordo, redução de acusações. Eu apenas seguia instruções. Foi o plano do Victor. Patrícia Hall seguiu outra estratégia alegando coação profissional. Ele forçou-me, disse ela, lágrimas correndo pela face sentada no banco posterior da viatura policial. Eu temia ser despedida. Ele falou que seria apenas aviso e susto. Eu não sabia que iam realmente. Mas a gravação contava a história verdadeira e a direção do hospital não acreditou. David Chong manteve-se fiel ao protocolo jurídico corporativo e recusou-se a falar sem assistência de um advogado pessoal. Mas provas não exigem cooperação. As imagens existiam. A testemunha existia. A confissão de Tom existia. A recusa de David não alterava nada. Às 9h03, Victor Haldron chegou ao seu escritório, café na mão, o rosto marcado pela noite sem dormir, revivendo a sobrevivência impossível de Maya.
Ele abriu a porta e encontrou 2 agentes federais à sua espera, insígnias já visíveis, a postura neutra e profissional. Victor Haldron, disse o agente mais alto, está detido por tentativa de homicídio, conspiração para cometer homicídio e agressão com intenção de matar. O copo de café escorregou das mãos dele e atingiu o tapete. A bebida não derramou, mas a face dele empalideceu de imediato. Onde está a Maya? Onde está o corpo dela? O agente manteve a expressão imóvel, indiferente à curva emocional dele, e replicou em registro normal. Essa é uma pergunta curiosa. Sabe o que é mais curioso? Ela está neste momento na sala de conferências a prestar depoimento, sem um arranhão. Era mentira. Maya estava na sala de conferências, mas estava lesionada. Costelas partidas, hematomas, o pulso esquerdo lesionado. Mas Victor não precisava de saber disso agora. Apenas precisava ouvir e acreditar naquela história estratégica perfeita de sobrevivência imperturbável, aquela onde 7 andares nem desaceleram alguém do tipo que a guerra molda, alguém que a traição não apaga. Ele empurrou alguém para a beira acreditando que caía. A beira desfez-se. Victor ficou algemado, sem resistir ao gesto leve dos agentes, e encarou o chão percebendo que a mulher que ele tentara apagar da narrativa institucional tinha, em vez disso, apagado a narrativa dele. A sala de conferências principal do hospital tinha janelas do chão ao teto, viradas para a cidade, a mesma cidade que Maya contemplara durante a noite do telhado, 7 andares acima. Ela sentava-se agora na longa mesa de mogno, com o pulso esquerdo envolto numa bandagem de compressão e costelas preparadas sob um novo uniforme que alguém lhe trouxera. Uma bandagem de borboleta sobre a cicatriz acima da sobrancelha reaberta, mas protegida pela delicadeza profissional. À direita dela, 2 agentes do FBI. Diante dela, o Conselho Administrativo do Crestview General, composto por 7 homens e mulheres, governando o hospital em métodos institucionais independentes, corações inquietos, entre escrúpulo e vergonha. A presidente do conselho, doutora Eleanor Hartwick, com histórico clínico robusto, antes de migrar para a administração hospitalar, ergueu a mão ligeiramente e falou com registro neutro, escolhendo palavras com o cuidado instrumental de alguém que sabe que palavras podem encerrar mundos. Maya Kessler. O seu ficheiro não está completo. Maya inclinou-lhe o olhar, como quem já relatou emboscadas noturnas, sem tradição à lógica diurna da burocracia, sem curiosidade desnecessária no tom. Repôs o olhar fixo nos olhos dela. Não vacilou sob as tarjas no currículo. Vacilou apenas nos espaços onde currículo nunca alcança a verdade, nos tecidos das costelas lesionadas nos pontos cegos da noite sem dormir. O agente Patterson, 20 anos no FBI e surpresa profissional perante a estrutura oculta dela, inclinou-se à frente e falou não exatamente para Maya, mas para o conselho, porque certas informações eram para a sala, e fez com que todos endireitassem a postura institucional deles no assento, ocupando a sala de coordenadas profissionais com a mesma precisão que Maya ocupava nos combates urbanos do passado. Ela serviu em operações confidenciais por 6 anos, tem autenticações profissionais e certificações herméticas suficientes para salvar vidas em estados severos e cenários extremos. Possui uma autorização de segurança a um nível que eu, como agente do FBI, não possuo. Os dados do serviço dela estão selados sob estatuto federal e permanecerão assim. O conselho ficou em silêncio. Não completamente. O bip dos monitores era o canto furtivo do coração coletivo deles, a processar o que tinham acabado de ouvir, aquele fio que a história clínica de Victor Haldron, 53 anos, currículo impecável, uma vez tentou cortar com dramatismo e ardor, mas que a realidade combatente de Maya neutralizou com 3 segundos de julgamento estratégico. Um membro mais jovem do conselho, semblante inquieto, ergueu a mão como quem pede permissão à história antes de lhe dirigir a palavra e insistiu. Por que é que não mencionou o serviço militar na sua candidatura ou entrevistas? Maya voltou-lhe o olhar. O corpo estável na cadeira,
a voz tão calma quanto sempre, e respondeu com aquela parte de verdade crua que não era caso para currículo, mas era caso para a identidade, e soava a uma explicação que submerge culpa em estratégia de sobrevivência e recebe depoimentos em quartos reduzidos, porque eu não queria ser a militar. Queria ser enfermeira. Foi por isso que me reinscrevi na escola recomeçando do zero. Passei 2 anos na faculdade de enfermagem. Comecei do início. Vim para cá para salvar vidas sem espingarda nas mãos. O agente Peterson falou novamente, enfatizando os limites do que podia ou não revelar, e deixando a sala onde currículo não tolera. Silêncios protocolares, vozes frias, teatrais, protagonismos no fecho dos olhos. Ele falou com uma precisão que silenciosamente marcava o início do colapso de Victor. Colapso que começou naquele telhado e se encerrou no depoimento. Lance corporal Maya Kessler. Recebeu 2 estrelas de bronze por valor, um coração púrpura e recomendações confidenciais. Operou em unidades de reconhecimento que não existem em organogramas. Ele deixou aquelas palavras assentar na sala como se fossem algemas linguísticas finais sobre o mundo corporativo dele. As mãos de Maya chartando a justiça não no currículo, mas na sobrevivência do corpo dela. O mundo dele terminou ali. Ela sobreviveu a situações que teriam matado a maioria dos agentes treinados. O que aconteceu na noite passada. Uma queda de 7 andares teria sido fatal para 99% das pessoas, mas a senhora Kessler tinha treino ao qual o 1% restante nunca tem acesso. A mandíbula de Maya apertou-se ligeiramente e ela baixou os olhos para as próprias mãos. Eu sobrevivi porque precisava, disse ela em voz baixa. Em combate não podemos escolher se estamos em perigo. Apenas temos de ser melhores a sobreviver do que o outro lado é a matar-nos. Ontem à noite... A frase dela desfez-se no ar, enquanto procurava palavras a voz calma, mas com aquele tipo de honestidade cautelosa, como quem admite feridas que currículo não registraria, infelizmente, familiar. O silêncio na sala era absoluto. Do lado de fora a cidade continuava a rotina da manhã trânsito, a fluir pessoas a trabalhar o mundo a girar, como se não tivesse acontecido nada de extraordinário. Dentro daquela sala, no entanto, 7 membros do conselho confrontavam a realidade que tinham permitido a Victor Haldron operar por anos sem supervisão. A doutora Hartwig falou novamente desta vez, com emoção real na voz. Devemos-lhe um pedido de desculpas, senhorita Kessler. Não qualquer pedido de desculpas. Um profundo. E devemos-lhe uma explicação de como Victor Haldron permaneceu no poder, apesar das questões levantadas ao longo dos anos. Maya ergueu o olhar e replicou imediatamente, nada vacilante. Devem paciência e explicações, disse. Devem ao Gerald Morrison uma explicação de por que um CEO tentou declará-lo morto, quando ele ainda lutava pela vida, afirmou ela, apesar do tom suave cada palavra firme. Devem a cada enfermeiro e médico que temeu desafiar decisões do Victor. Devem ao pessoal que viu problemas, mas temeu represálias, e se calou. E ela fez pausa breve, e depois concluiu mais baixo, mas igualmente estável na certeza moral do tom. Eu só quero voltar a trabalhar. Um dos membros mais velhos do conselho, um homem de cabelo ralo e aparência de cansaço crônico de hierarquias institucionais longas demais, inclinou-se para Maya com incredulidade estampada na face e disse: Senhorita Kessler foi empurrada de um prédio de 7 andares ontem à noite. Tem costelas partidas, está ferida e quer voltar a trabalhar. Ela sorriu sem humor algum, ouvindo aquela preocupação com o ouvido antigo de quem já fora alvejado antes do pequeno almoço, e ainda assim tinha de chartar intervenções. Respondeu com leveza factual. Já trabalhei com ferimentos piores, disse. E há pacientes neste hospital que precisam de enfermeiros que não abandonam a missão só porque tentaram matá-los. A agente federal à esquerda, uma mulher mais jovem que permanecera imóvel a registrar depoimentos
como quem registra coordenadas táticas de teatro de operações reais, parou de escrever e encarou Maya, como se a presença dela reconfigurasse o campo de prioridades do próprio mundo florido pelas janelas. A reverência foi inevitável, tanto quanto a queda dela fora antes inevitável, mas a reverência não era o que Maya queria naquele momento. A doutora Hartwig levantou-se lentamente, e um por um, o conselho levantou-se também. Não fora coreografado, não fora combinado, mas levantaram-se de qualquer forma num gesto espontâneo de respeito silencioso que Maya não antecipara, não planeara e definitivamente não pedira. Tudo será corrigido, disse a doutora Hartwig. Tudo Victor Haldron, a falha administrativa, a cultura que deixou isto nascer, a cultura que Victor governou como um feudo onde mortes eram mais fáceis de admitir do que verdades de currículo. Maya acenou com leveza formal na crença do gesto dela, sem acreditar emocionalmente. Sabia que promessas em crise evaporam rápido. 6 meses após aquela noite no telhado, a justiça foi entregue na forma metódica que o sistema legal exige quando o crime é esmagador e a prova não admite controvérsia. Victor Haldron recebeu 15 anos de prisão federal por tentativa de homicídio e conspiração. Ao ler a sentença, o juiz salientou que quem usa o poder para ferir aquele sob seu cuidado não merece clemência. Victor não reagiu. Apenas encarou o vazio à frente, incapaz de processar o colapso do mundo dele. Tom Briggs recebeu 8 anos por agressão e conspiração. Tentara dizer que seguia ordens, que cumpria o seu trabalho, mas levou menos de 3 horas para o júri descartar aquela defesa. Patricia Hall recebeu 5 anos como cúmplice de tentativa de homicídio. As lágrimas e as alegações de coação não significaram nada diante das imagens de segurança que mostravam a participação completa dela. Ela fizera uma escolha e agora vivia com as consequências. David Chong, o advogado que deveria entender melhor do que ninguém o que estava a fazer, recebeu 6 anos por conspiração e obstrução de justiça. Ele tentou utilizar a própria experiência jurídica para negociar um resultado melhor, mas não há como negociar para sair de uma tentativa de homicídio totalmente captada por câmeras. O Crestview General Hospital passou por uma reforma administrativa completa, nova liderança, novas políticas de supervisão, sistemas de denúncia obrigatória para preocupações do pessoal e proteções anônimas para denunciantes, além de resguardo formal para whistleblowers, mudanças estruturais que deveriam ter existido desde o início, mas precisaram de uma quase tragédia para serem implementadas. E Maya Kessler foi promovida a chefe de enfermagem e diretora de segurança do paciente, um cargo criado recentemente que lhe dava autoridade para investigar preocupações e introduzir alterações de protocolo em todos os departamentos. Aceitou o cargo com aquela mesma competência silenciosa que irradiava, mas ainda assim insistia em manter os turnos da emergência. Eu ainda sou enfermeira primeiro, disse ela à doutora Hartwig. A administração é apenas papelada. Os pacientes precisam mais do que de papelada. Na terceira quinta-feira de cada mês, Gerald Morrison visitava o hospital. Não porque precisasse de cuidados. O coração dele estava forte à reabilitação completa, mas porque queria agradecer pessoalmente a Maya. Ela sempre dizia que não era necessário. Ele vinha de qualquer forma. Às vezes com a esposa, às vezes com flores, sempre com gratidão que parecia reverência absoluta. Maya já não falava do serviço militar. Também não mencionava operações ou condecorações guardadas na caixa metálica do closet. Mas deixou de esconder a cicatriz. Quem perguntasse, ela dizia apenas ferida antiga e mudava o assunto. Uma verdade pequena e neutra mais honesta do que o acidente de trilha, mas bem menos detalhada do que a história real. Em um amanhecer na primavera, 6 meses após sobreviver ao impossível, Maya estava numa sala de formação do hospital, orientando enfermeiras recém-contratadas em protocolos de resposta a emergências. Demonstrou compressões torácicas, explicou sistemas de triagem,
e descreveu o caos controlado de um cenário de Code Blue. A coisa mais importante, disse ela, é manter a calma, confiar na formação e nunca subestimar o que é capaz de sobreviver. Da sabedoria de militar. Rosa perguntou a provocação suave, mas carregada de afeição. Sabedoria humana, replicou Maia, um sorriso leve que agora finalmente parecia chegar aos olhos. 6 meses removidos daquele telhado que tentara apagá-la. Nesse momento, numa sala de formação repleta de jovens enfermeiras, alistadas em turnos novos, sem noção do que a instrutora sobrevivera, Maia era precisamente aquilo que sempre quisera ser. Não a militar, não a sobrevivente, não a mulher que caiu 7 andares e se ergueu apenas uma boa enfermeira, ensinando outras a salvar vidas. Eu sou enfermeira, e a missão continua. A frase era um lembrete leve, tranquilo e institucional da identidade que ela escolheu manter. Se a história de Maia lhe tocou, deixe um comentário contando de quando alguém o subestimou e o Senhor provou que estava errado.